Saia da sua mente e entre na sua vida. Capítulo 4. Desapegando. Antes de começar a ler este capítulo, pegue um relógio e sente em algum lugar em que você não seja interrompido por 1 minuto. Quando você estiver sentado, respire fundo e prenda a respiração o máximo que conseguir. Quando terminar, anote por quanto tempo segurou sua respiração. Nós lhe diremos porque pedimos que você fizesse isso mais adiante neste capítulo. Nos 2 primeiros capítulos, olhamos para o seu sofrimento recorrente e seus esforços para lidar com ele. Nós descrevemos uma armadilha inata, inerente ao pensamento humano, devido à maneira como a linguagem funciona, especialmente quando o pensamento e a linguagem são aplicados às experiências privadas. Chamamos essa armadilha de evitação experiencial. Tentamos ver se a evitação experiencial é uma parte do propósito de suas estratégias de enfrentamento e examinamos a possibilidade de que a evitação experiencial geralmente é ineficaz. No capítulo 3, discutimos 5 das razões pelas quais essa estratégia ineficaz é a resposta normal e lógica que a maioria das pessoas tem para a sua dor psicológica. Ao longo do livro, sugerimos uma alternativa à evitação experiencial. Ela foi descrita de diferentes formas, como disposição, aceitação ou desapego. Neste capítulo, queremos começar a discutir essa alternativa mais detalhadamente. Explicaremos por que a aceitação é tão importante e daremos uma provinha do que significa estar aceitando ao lhe oferecer a oportunidade de experienciá-la de maneiras bem simples. Não estamos apresentando essa informação agora para que você a aplique imediatamente aos problemas que lhe têm perturbado mais. Em vez disso, você deve olhar para este capítulo como uma cartilha. Esta é uma breve introdução que definirá o cenário para a estrada à frente. Antes que possa aplicar ativamente a aceitação em sua rotina com sucesso, você precisará adquirir maior compreensão sobre como sua mente funciona, como ela está afetando seus comportamentos e como é possível interromper essa cadeia de eventos. Haverá muitas oportunidades para explorar essas coisas nos capítulos seguintes. Aceitação, a qual também nos referiremos como disposição, é uma habilidade que você talvez já tenha ouvido falar ou experimentado no passado. É com certeza algo que você pode aprender a fazer. Infelizmente, não é algo que sua mente pode fazer, e é por isso que aprender mais habilidades será necessário antes de implementá-la em sua rotina. Afinal, sua mente está ciente do que você está lendo agora, e nessa área sua mente não é a sua aliada. Se você não estiver disposto a ter isso, você terá. No capítulo 2, dissemos que talvez a regra que se aplica às experiências privadas seja um pouco como: se você não está disposto a ter isso, você terá. Nós sugerimos que essa regra é importante para lidar com seu sofrimento, embora não tenhamos falado exatamente qual a sua importância. Então vamos dar uma olhada no que a mente humana faz com essa ideia. Suponha que a regra é verdadeira. Se você não está disposto a ter isso, você terá. Visto que já sofreu bastante, o que logicamente você poderia fazer que aplicaria essa regra ao seu sofrimento? Tire um momento agora para anotar quaisquer ideias sobre isso. Se você é como a maioria das pessoas, começou pensando em como poderia estar disposto a ter experiências privadas negativas, se isso significasse que elas começariam a diminuir ou até desaparecer. Por exemplo, suponha que a ansiedade é o seu problema. Você odeia o quanto é ansioso. Você acabou de ler uma frase que pretende ser uma regra para ajudá-lo a lidar com seu problema. Ela afirma: se você não está disposto a ter isso, você terá. O que isso poderia significar para a sua ansiedade? O que se segue é o tipo de especulação que a máquina de palavras que chamamos de nossa mente faz melhor. Então, se eu não estiver disposto a ser ansioso, eu serei ansioso. Suponho que isso significa que, se eu estivesse mais disposto a ser ansioso, eu poderia não ser tão ansioso. Odeio ser ansioso, então acho que poderia tentar.
Tentarei estar mais disposto a sentir minha ansiedade para que não seja tão ansioso. Com isso, a armadilha do pensamento bate em você de volta, porque está disposto a ser ansioso apenas para se tornar menos ansioso. Então, não está realmente disposto a ser ansioso e vai ser ainda mais ansioso. Isso não é baboseira psicológica. Ouça as frases novamente. Sim, elas são paradoxais, mas o paradoxo parece ser verdadeiro. Essas frases demonstram o carrossel que pode resultar de tentar forçar a mente a fazer algo que ela não consegue fazer. Se a única razão pela qual você está disposto a se permitir sentir ansiedade hoje é a esperança de que isso o libertará da necessidade de senti-lo no futuro, então não funcionará. Porque o que a sua disposição realmente significa é que você não quer sentir ansiedade e você tentará pular todos os tipos de obstáculos mentais para não senti-la. Isso não é o mesmo que estar disposto a sentir sua ansiedade. É por isso que dissemos que as abordagens que podem ajudar com as causas de sua dor são difíceis de aprender. Não no sentido de que elas demandem muito esforço, mas porque são complexas. Por essa razão, estamos explicando o conceito de disposição aqui, mas vamos lidar com um pouco de outro material antes de retornar a esse tópico para tentar aplicá-lo às áreas centrais de sua luta. Aceitação e disposição. Aceitar vem da raiz latina capere, que significa pegar. Aceitação é o ato de receber ou pegar o que é oferecido. Em português também pode significar conformar-se ou resignar-se, como quando se diz: eu acho que eu tenho que aceitar isto. E não é exatamente esse o caso aqui. Por aceitar, queremos dizer algo mais como pegar completamente, no momento, sem defesas. Usamos a expressão estar disposto como sinônimo de aceitar para permanecer fiel ao sentido de aceitação. Estar disposto vem de uma raiz antiga que significa escolher. Portanto, aceitação e disposição podem ser entendidas como uma resposta para a questão: você me aceitará como eu sou? Aceitação e disposição são o oposto de controle com esforço. Lembra do botão na parte de trás do rádio do capítulo 3? Agora você sabe o nome dele: o botão da disposição. O que se segue é uma descrição do que me aceitar como eu sou realmente significa. Em nosso contexto, as palavras disposição e aceitação significam responder ativamente aos seus sentimentos, sentindo-os literalmente, assim como você pode estender a mão e literalmente sentir a textura de um suéter de caxemira. Significam responder ativamente aos seus pensamentos, pensando neles. Assim como você pode ler uma poesia apenas para compreender o fluxo das palavras, ou como um autor que ensaia as falas para ter uma noção da intenção do dramaturgo. Estar disposto a aceitar significa responder ativamente às memórias, lembrando-se delas, assim como você poderia levar um amigo ao cinema para assistir a um filme que você já viu. Significa responder ativamente às sensações corporais, sentindo-as, assim como você poderia se alongar todos os dias de manhã apenas para sentir seu corpo. Disposição e aceitação significam adotar uma postura gentil e amorosa consigo mesmo, sua história e sua programação, de modo que se torne mais provável que você simplesmente esteja consciente de sua própria experiência, assim como você seguraria um objeto frágil em suas mãos e o contemplaria de perto, imparcialmente. O objetivo da disposição não é sentir melhor. O objetivo é se abrir para a vitalidade do momento e se mover mais efetivamente em direção ao que você valoriza. Dito de outra forma, o objetivo da disposição é sentir todos os sentimentos que surgem para você mais completamente, mesmo ou especialmente os sentimentos ruins, de forma que você possa viver sua vida mais plenamente. Em essência, em vez de tentar se sentir melhor, disposição envolve aprender como sentir melhor. Estar disposto e aceitar é gentilmente empurrar seus dedos na armadilha de dedos chinesa com o objetivo de dar mais espaço a si mesmo para viver,
em vez de lutar em vão contra sua experiência, tentando tirar seus dedos da armadilha. Estar disposto e aceitar significa dar a si mesmo espaço suficiente para respirar. Assumindo a disposição e a aceitação, você pode abrir todas as cortinas e as janelas em sua casa e permitir que a vida flua através delas. Você deixa o ar fresco e a luz entrarem onde antes era fechado e escuro. Estar disposto a aceitar significa ser capaz de caminhar pelos pântanos de sua difícil história quando os pântanos estão diretamente no caminho que vai em uma direção com a qual você se importa. Estar disposto e aceitar significa perceber que você é o céu, não as nuvens, o oceano, não as ondas. Significa perceber que você é grande o suficiente para conter todas as suas experiências, assim como o céu pode conter qualquer nuvem e o oceano qualquer onda. Não esperamos que essa imersão em metáforas poéticas faça alguma diferença ainda. Porém, o sentido transmitido por elas pode lhe dar uma ideia do que estamos visando ao buscar aceitação neste livro. Se você notar sua mente concordando ou resistindo, apenas agradeça a ela por este pensamento. Sua mente é bem-vinda a se juntar nessa jornada. Mas a disposição e a aceitação são estados de ser que mentes nunca aprenderão como alcançar. Felizmente, há mais para você do que apenas seu repertório de relacionar e simbolizar. Veja o capítulo 2. Mesmo que sua mente não seja capaz de aprender como estar disposta e aceitar, você é. Por que disposição? Uma razão pela qual vale a pena tentar a disposição é que é notável o quão consistentemente a literatura científica revela seu valor e o perigo de seu outro lado, a evitação experiencial. Um motivo pelo qual este livro não é sobre raiva, depressão, ansiedade, abuso de substâncias, dor crônica ou qualquer um dos outros distúrbios e transtornos que crescem na vida moderna é que estamos tentando ensinar um conjunto de habilidades que têm uma aplicabilidade extremamente ampla. E isso deve fortalecer seu trabalho terapêutico ou esforços autodirigidos para mudar sua vida. Revisamos a literatura sobre evitação experiencial pela primeira vez há mais de uma década. Hayes et al., 1996. E desde então, ela cresceu exponencialmente. Discutiremos apenas algumas áreas para mostrar o quão amplamente aplicável este processo pode ser para o sofrimento psicológico. Dor física. Em praticamente todas as áreas da dor crônica, a patologia física, o dano físico avaliado objetivamente quase não tem relação com a intensidade da dor, a funcionalidade reduzida e a incapacidade. Dow et al., 2005. A relação entre a intensidade da dor e o grau de funcionalidade também é fraca. O que prevê a funcionalidade é a. Sua disposição para experienciar dor e b. Sua capacidade de agir em uma direção valiosa enquanto a experiencia. McCracken, Wallace e Eccleston, 2004. Esses são precisamente os processos visados neste livro. Treinar pessoas sobre como aceitar sua dor e observá-la, ou como desativar seus pensamentos sobre ela, ver capítulo 6, aumenta significativamente sua tolerância à dor. Hayes et al., 1999. E diminui o tempo de licença médica por invalidez devido a doenças causadas por ela. Dow, Wilson e Nilsson, 2024. Trauma, doença e incapacidade física. Em lesões na cabeça, da coluna, ataque cardíaco e outras áreas de doenças físicas ou lesão, o grau de patologia física é um preditor muito pobre de sucesso de reabilitação e incapacidade a longo prazo. O que é preditivo é a aceitação da condição pelo paciente e a disposição de assumir a responsabilidade por sua situação. Krause, 1992, Melamed, Grosswasser e Stern, 1992. Hegel, 1993. Em doenças crônicas como diabetes, a aceitação dos pensamentos e sensações difíceis que a doença origina, bem como a disposição para agir na presença desses pensamentos e sensações, predizem um bom autogerenciamento da doença. Gregg, 2004. Ansiedade.
A não disposição para sentir ansiedade prediz ter ansiedade de muitas formas diferentes. Reis et al., 2004b. Por exemplo, quando expostos aos mesmos níveis de excitação fisiológica, evitadores experienciais são mais propensos a sentir pânico do que aqueles que estão dispostos a aceitar a sua ansiedade. Carrickler, Forsythe e Kelly, 2004. Isso é especialmente verdade se os evitadores experienciais estão ativamente tentando controlar suas sensações de ansiedade. Feldner et al., 2003. Entre as pessoas que habitualmente arrancam seu próprio cabelo, a evitação experiencial prediz impulsos de arrancar mais frequentes e intensos, menos capacidade de controlar os impulsos e mais sofrimentos relacionados a arrancar cabelos do que entre as pessoas que não são experiencialmente evitativas. Begotka, Woods e Wetterneck, 2004. Pessoas com transtornos de ansiedade generalizada são mais propensos a ter níveis altos de evitação emocional. Manning et al., 2002. E tanto a quantidade de preocupação quanto o grau de comprometimento que eles sofrem se correlacionam com a evitação experiencial. Homer et al., 2005. No entanto, mesmo a quantidade muito pequena de treinamento em aceitação pode ser útil. Por exemplo, apenas 10 minutos de treinamento de aceitação fez pessoas com transtorno de pânico se tornarem mais capazes de enfrentar a ansiedade. Os treinamentos em distração e supressão não foram úteis. Levitt et al., 2004. Da mesma forma, para pessoas ansiosas, ensinar uma simples metáfora de aceitação, de ACT, a armadilha de dedos chinesa, ver capítulo 3, reduziu a evitação, os sintomas de ansiedade e os pensamentos ansiosos de forma mais bem-sucedida do que o treino repetitivo de técnicas respiratórias. Eifer e Hefner, 2003. Abuso infantil e trauma. Abuso infantil prediz sofrimento atual em algum grau, mas a prática de disposição medeia essa relação. Marx e Sloan, 2002. Em outras palavras, se você não está disposto a experienciar as memórias, os pensamentos e os sentimentos que o abuso infantil produz, você fica preso ao sofrimento crônico quando adulto. Contudo, se está disposto a experienciar esses pensamentos, memórias e sentimentos novamente, a mesma história de abuso é significativamente menos destrutiva para a sua vida. Pesquisas com pessoas que mostravam níveis inicialmente iguais de estresse pós-traumático revelam que, quando comparadas às que estavam dispostas a ter essas experiências privadas, apresentam menos estresse pós-traumático ao longo do tempo. Marx e Sloan, 2005. Desempenho no trabalho. Pessoas que estão emocionalmente mais dispostas a vivenciar experiências emocionais negativas desfrutam de melhor saúde mental e melhor desempenho no trabalho ao longo do tempo. O efeito é significativamente maior do que os efeitos de satisfação no trabalho ou inteligência emocional. Bond e Bunce, 2003. Donaldson e Bond, 2004. Abuso de substâncias. O abuso de substâncias é tipicamente motivado por uma tentativa de evitar experiências privadas negativas. Scholl e Giancola, 2001. Quanto maior a crença dos usuários de que a droga ou o álcool reduzem suas emoções negativas, maior a probabilidade de recaírem. Lichtman et al., 1984. Depressão. Até a metade das variações dos sintomas de depressão podem ser explicadas pela falta de aceitação e disposição. Reis et al., 2004. Essa revisão poderia seguir por muito mais páginas e abranger muito mais áreas, porém, talvez esses exemplos sejam suficientes para comprovar o argumento. A literatura científica está cheia de evidências de que a disposição da pessoa para experienciar qualquer emoção presente é de central importância para muitas áreas do funcionamento psicológico humano. Então, por que disposição é tão importante? Talvez alguns relatos em primeira pessoa sobre a importância da disposição sejam mais convincentes do que nossa revisão da literatura. Ouça os relatos a seguir e veja se não faz sentido para você também. Por que disposição? Porque quando estou lutando contra minhas experiências dolorosas, a luta parece torná-las ainda mais dolorosas.
Por que disposição? Porque quando me afasto da dor que encontro quando estou buscando o que mais valorizo, também me afasto da riqueza da vida que essas ações valiosas me trazem. Por que disposição? Porque quando tento me fechar para as partes dolorosas do meu passado, também me fecho para as coisas boas que aprendi com ele. Por que disposição? Porque eu experiencio uma perda de vitalidade quando não estou disposto. Por que disposição? Porque minha experiência me diz que não estar disposto simplesmente não funciona. Por que disposição? Porque é um processo humano normal sentir dor. E é desumano e insensível tentar me manter em um padrão diferente. Por que disposição? Porque viver minha experiência, ou seja, viver o momento presente, parece potencialmente mais gratificante do que viver na minha mente. Por que disposição? Porque eu sei como minha dor funciona quando não estou disposto e estou de saco cheio e cansado disso. É hora de mudar toda a minha programação, não apenas os movimentos que eu faço dentro de um programa de controle e evitação. Por que disposição? Porque já sofri o suficiente. Exercício. Por que disposição? Agora é a sua vez. Anote 3 ou 4 das respostas que vêm à sua mente. Se você sentir resistência, apenas perceba isso e, de forma gentil e compassiva, permita a si mesmo senti-la. Depois volte à questão, trazendo seu senso de resistência com você. Disposição e sofrimento. O psicólogo Rick Brown e seus colegas da Brown University demonstraram recentemente que pessoas que não conseguem abrir espaço para seus sentimentos angustiantes têm muita dificuldade com autocontrole. Eles trabalham, por exemplo, com um grupo de fumantes crônicos que tentam acabar com seu vício em nicotina usando um livro de autoajuda. No entanto, antes que os sujeitos realmente começassem a tentar parar, Brown passou 3 atividades preliminares para eles. Pediu que segurassem a respiração pelo tempo que fossem capazes. Resolvessem problemas simples, mas confusos de matemática, cada vez mais rápido, até que desistissem, e depois os fez respirar dióxido de carbono, CO2, que cria sintomas de ansiedade, até que indicassem que queriam parar de respirar o CO2. A maioria daqueles que foram bem em todas as 3 tarefas conseguiram parar de fumar. Poucos daqueles que não tiveram um bom desempenho nas 3 tarefas foram capazes de acabar com seu vício. Brown et al. 2005. Em outras palavras, se não consegue sentir seus sentimentos angustiantes, você não é capaz de cuidar adequadamente de sua própria saúde. Não surpreende que a evitação experiencial prediz uma piora gradual da qualidade de vida ao longo do tempo. Reis et al. 2004b. Exercício. Estar disposto a ficar sem respirar. Agora você está prestes a descobrir se pode usar a aceitação para aumentar sua habilidade de enfrentar suas emoções desconfortáveis. Pegue um relógio e sente em algum lugar no qual não será perturbado por alguns minutos. Você contará por quanto tempo consegue segurar sua respiração de novo. Mas dessa vez, enquanto segura sua respiração, siga as instruções listadas a seguir. Ouça-as várias vezes, até que esteja confiante de que conseguirá lembrar de fazê-las, mesmo quando começar a sentir as sensações dolorosas. Não comece ainda. Não comece até ouvir a palavra comece. Apenas ouça a lista que se segue. Quando você fizer o exercício e o impulso de respirar se tornar mais forte, queremos que faça o seguinte. Observe exatamente onde o impulso de respirar começa e termina em seu corpo. Localize exatamente onde você sente o impulso de respirar. Veja se consegue permitir que esse sentimento esteja precisamente ali e, ao mesmo tempo, continue segurando sua respiração. Ligue seu botão da disposição no máximo. Apenas sinta a sensação e não respire. Pense nisso como uma oportunidade legal para sentir algo que você raramente sente. Observe qualquer pensamento que surja e gentilmente agradeça sua mente pelo pensamento sem ser controlado por ele. Esteja atento aos pensamentos disfarçados que podem rapidamente levá-lo a respirar antes que você decida fazê-lo. Afinal, quem está no comando da sua vida? Você ou sua máquina de palavras? Note outras emoções que podem emergir além do impulso de respirar.
Veja se você pode abrir espaço para essas emoções também. Verifique todo o seu corpo e observe que, além do impulso de respirar, ele contém outras sensações e continua funcionando. Continue focado em segurar sua respiração o máximo que puder. Quando o impulso de respirar se tornar mais forte, imagine que você está criando este impulso deliberadamente. Feche seus olhos e veja se consegue replicar este impulso em sua imaginação, separado de seu corpo. Transforme as sensações indesejadas que estão tomando conta de você, cada pontada em seu peito, cada preocupação sobre desmaiar, cada instinto de respirar, em algo que você está criando apenas pelo prazer de sentir como é essa sensação. Esse novo impulso, formalmente, é o mesmo, mas é sua criação. Você precisa se sentir ameaçado por sua própria criação? Antes de começar a segurar sua respiração, liste uma ou duas outras ações que você pode fazer durante esse exercício, capazes de ajudá-lo a estar consciente de todos os seus sentimentos, pensamentos, sensações e impulsos, enquanto estiver tentando cumprir a meta de segurar a respiração. Anote apenas estratégias de aceitação, não estratégias experienciais de controle ou supressão. Se precisar ouvir novamente as instruções, pause e retorne até o ponto em que as instruções iniciam. Ouça esta lista várias vezes, até sentir que compreendeu completamente as instruções. Ok, se você já fez tudo isto, você está pronto para ver se é possível controlar melhor seu comportamento. Neste caso, segurando sua respiração, aprendendo a aceitar e a abrir espaço para seus pensamentos e sentimentos. Agora, comece. Respire fundo e segure o quanto conseguir. Quando terminar, anote por quanto tempo você segurou sua respiração. Ok. A seguir, em uma folha à parte, descreva sua experiência durante o exercício. A aversão de não respirar tende a ir e vir? Quando aumentou e quando diminuiu? Como sua mente tentou persuadi-lo a respirar antes que você realmente precisasse fazê-lo? Qual foi a coisa mais sorrateira que sua mente fez? Você vê alguma implicação possível que esse simples exercício possa ter em relação à sua vida? E como ela tem sido, especialmente na área em que tem lutado? Se sim, o que você vê? Agora olhe em retrospectiva para a quantidade de tempo que você era capaz de segurar sua respiração antes de começar a ler este capítulo. Se conseguiu ver qualquer implicação possível deste exercício nas áreas em que tem lutado, esta comparação abre novas portas para você? Os tipos de estratégias que pedimos para você empregar na intenção de ajudá-lo a segurar sua respiração por mais tempo são os mesmos tipos de técnicas que introduziremos no restante deste livro. Se você foi capaz de segurar sua respiração por mais tempo na segunda vez, isso fornece alguma evidência de que as informações neste livro podem valer a pena para você. Claro, vamos aplicar essa ideia a problemas mais complexos do que o simples impulso de respirar. Entretanto, o princípio é o mesmo. Se você se comprometer com um determinado ato, use estratégias de mindfulness e desfusão quando sua mente começar a lhe dar problemas para seguir este caminho. E siga em frente, aceitando o que sua mente lhe oferece. Você estará em melhor posição para viver uma vida plena e significativa, com ou sem pensamentos, emoções e sensações desagradáveis. A questão da disposição para mudar. Lembra dos 2 botões no rádio experiencial que discutimos no capítulo 3? Suponha que fosse o caso de que, para viver a vida que você realmente quer, da forma como você gostaria, primeiro é necessário ligar no máximo seu botão da disposição. Isso significa que você estaria disposto a sentir quaisquer sentimentos, memórias, pensamentos ou sensações físicas que aparecessem em sua vida. Você sentiria isso completamente e não levantaria nenhuma defesa psicológica contra eles. Dito de outra forma, suponha que para viver uma vida com saúde, vitalidade, significado e satisfação, fosse preciso desistir de tentar controlar pensamentos e sentimentos internos antes que pudesse se mover na direção que você quer ir. Se isso fosse necessário, até que ponto você estaria disposto a fazer isso?
Nós não estamos assumindo que saiba como fazer isso ainda. Estamos apenas perguntando sobre sua abertura para esse caminho. Se 1 significa totalmente não disposto e 100 significa totalmente disposto, o quão disposto você estaria para começar a experienciar o que a sua história lhe dá, focando suas estratégias de controle em suas ações em vez de em seu interior? Anote esse número agora. Caso perceba que está escrevendo um número baixo, provavelmente você está se prendendo à ideia de que um número baixo significa experienciar muito menos dor. Mas se isso é o que a sua experiência lhe ensinou, você não teria razão para ter escolhido este livro. Um número mais baixo não significa menos dor. Significa menos espaço para viver. Nós não estamos perguntando se você acredita que a disposição funcionará. Estamos perguntando caso a disposição seja necessária para viver uma vida com saúde, vitalidade, significado e satisfação. Você se moveria nessa direção? Se ainda se pegar escrevendo um número baixo, reconsidere sua resposta e veja se quer seguir com ela. O que aparece para você quando pensa sobre isso? Em uma folha, escreva seus pensamentos sobre este assunto. Se estiver disposto a experienciar completamente o que a sua história pessoal lhe deu, enquanto estava engajado em ações que eram importantes para você, como sua vida teria sido diferente do que tem sido? Escreva sua resposta. Nós não esperamos que isso faça alguma diferença ainda. Sua mente pode estar lhe dizendo que esse tipo de disposição é impossível, ou que isso lhe condenaria a um sofrimento constante. Se sim, apenas agradeça sua mente por esse pensamento e não discuta de volta. Pode ser que a dor não seja realmente sinônimo de sofrimento. Pode ser que a dor, somada à não disposição para senti-la, resulte em sofrimento. De qualquer forma, não vamos discutir isso. Sua própria experiência é a juíza final. Mas se você está pronto para começar a aprender novas estratégias que eventualmente farão esse tipo de disposição possível, vamos para o próximo capítulo.